Agora, vamos lembrar o que é um polígono. Você deve se lembrar, é difícil dar uma definição bem formal de polígono e está até, de certa maneira, aqui para nós, desnecessária aqui, né? Polígono é aquela figura que tem lado. Basicamente, põe na sua cabeça aquela figura que tem lado. O círculo, por exemplo, não tem lado. Você vai falar, o lado de dentro e o lado de fora. Não, lado assim, sabe? Ladinho, né? Não tem, o círculo não tem. Então, o círculo não é o polígono, mas o triângulo, o quadrado, todos esses são exemplos. Veja esse slide aí. Nesse slide a gente tem alguns nomes de polígonos, os polígonos que tem pelo menos aí, claro, 3 lados. Não dá para fazer um polígono com um lado só, com 2 lados, porque você não consegue fechar uma região, né? Então você tem aí polígono com 3 lados, triângulo, polígono com 4 lados, o quadrilátero, não é quadrado, não é retângulo, quadrilátero qualquer, tá? Com 5 lados o pentágono, com 6 lados o hexágono, com 7 lados o heptágono, com 8 lados, ó, famoso octógono, com 9 lados eneágono e assim por diante. Tudo bem? Então guarda aí, ó. É importante até que você lembre esse com 12 lados, que é o dodecágono, e com 20 lados, que é o icoságono. Também são alguns que podem aparecer na nomenclatura aí. De polígonos, olha aqui. De polígonos, você tem uma diferença que é importante para a gente, porque para polígonos que a gente chama de convexos, a gente tem algumas fórmulas, algumas coisas legais que a gente pode usar e que aparecem nos exercícios por aí. Polígonos não convexos não são tão legais. O que é polígono convexo? O que não é? Polígono convexo é desse tipo aqui. Você fecha, tem uma região fechada por ladinhos, um polígono aqui, tá? E se eu pegar quaisquer 2 pontos aqui dentro desse polígono, eu consigo ligar eles por um segmento de reta e esse segmento de reta está lá dentro, fica lá dentro dessa região. Em qualquer ponto, posso pegar um ponto aqui e outro aqui, pronto, consigo fazer um segmento de reta, ligando esses 2. Agora, veja esse outro polígono, é um polígono, ó, tem lados, tem uma região fechadinha, mas se eu pegar esse ponto e esse, quando eu uno os 2, eu tenho um segmento que passa fora do polígono. Então esse cara não é convexo, enquanto esse daqui é convexo. Tudo bem? Para polígonos convexos, eu consigo dar uma fórmula para o número de diagonais pela soma dos ângulos internos e a soma dos ângulos externos de um polígono. Olha aqui, se você pegar um vértice qualquer de um polígono convexo, ou qualquer polígono, e você ligar com outro vértice que não seja vizinho dele, por exemplo, não pode ser esse nem esse, você tem uma diagonal. Tudo bem? Se eu pegar, por exemplo, este vértice com esse aqui mesmo, tem outra diagonal. Esse com esse tem outra diagonal. Esse com esse tem outra diagonal. Tá? Tem mais um aqui, ó. Esse com esse tem essa diagonal. Só tem essas diagonais nessa figura de 5 lados, que é um pentágono, né? Esse polígono aqui. Mas será que tem uma fórmula para eu descobrir já esse número de diagonais sem precisar ficar desenhando todas para qualquer polígono? Um polígono, por exemplo, que tenha n lados, ou seja, n igual a 3, 4, 5, 10 lados, n igual a, né? N é o número de lados desse polígono convexo. Bom, tem sim. O número de diagonais é o número de lados vezes o número de lados menos 3 dividido por 2. Fórmula estranha, mas tem uma justificativa, né? Para cada lado que você vem aqui no polígono, você combina ele, você faz ele se ligar para formar uma diagonal sempre com quaisquer outros vértices que não seja nem os vizinhos, nem ele mesmo. Então, por isso, n-3. Você tira os vizinhos e tira ele. Então, n-3 vezes, você faz isso para todos os vértices, e divide por 2, porque quando você está nesse vértice, você faz essa diagonal. Mas na hora que você chegar nesse vértice, você vai fazer de novo a mesma diagonal. Então você vai tirar essa outra que você fez a mais. Então tem essa justificativa, é uma fórmula que dá para você lembrar um pouquinho aí pelo desenho. Tá? Então o número de diagonais é n vezes n-3 sobre 2, onde n é o número de lados do polígono convexo. Tudo bem? A soma dos ângulos internos. Bom, ângulo interno é isso aqui, ó. É um ângulo feito por 2 lados vizinhos, aí 2 lados consecutivos de um polígono. Se eu somar esse ângulo com esse, com esse, com esse, com esse, eu tenho a soma dos ângulos internos, que eu vou chamar de S com um izinho aqui pendurado. Soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Tem uma fórmula para isso? Tem! Se o polígono tem n lados, então é n menos 2
vezes 180 graus. Você deve lembrar que se você tem um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Põe n igual a 3 aqui, ó. 3 menos 2 dá 1, vezes 180, 180. Se você tem um quadrilátero, talvez você lembre também que é 360 graus a soma dos ângulos internos. 4 menos 2 dá 2, vezes 180, 360. Tá? Então é uma fórmula que você já consegue também lembrar um pouquinho, você já usa de certa maneira ela. Tudo bem? E tem os ângulos externos. Os ângulos externos são o seguinte: se você pegar qualquer lado aqui e prolongar ele, você forma um ângulozinho aqui fora. Esse ângulo é um ângulo externo do polígono. Então eu venho aqui e continuo. Sigo esse daqui, ó, tem um outro ângulo externo. Venho aqui e continuo. Esse daqui é outro ângulo externo. Se eu pegar todos esses ângulos aqui, ó, e somar eles, interessante, a soma dos ângulos externos, independente do número de lados, dá 360 graus. Poxa, não depende nem do número de lados. Qualquer um que você pegar dá 360 graus. Tudo bem? Então, para polígonos convexos de n lados, essas fórmulas são mais fórmulas que você pode acrescentar ao seu número de fórmulas, lá, seus resumos, etc. Tudo bem? Guarde elas. Não se esqueça que elas valem só para polígonos convexos. Tudo bem? Vamos fazer agora um exemplo de vestibular onde essas coisas apareceram. Exercício do ITA, vamos ver, ó. De dois polígonos convexos, um tem a mais que o outro 6 lados e 39 diagonais. Então, a soma total do número de vértices e de diagonais dos dois polígonos é igual a... Bom, vamos ver aqui, ó, pessoal. Você tem dois polígonos, um polígono 1 e um polígono 2. O polígono 1 ele tem n lados, vamos dizer assim, vamos chamar de n lados, e ele tem d diagonais. Vamos chamar de d minúsculo, tá bom? O polígono 2 ele tem m lados e tem, vamos chamar de d maiúsculo, diagonais, apesar de que o de baixo vai ser menor que o de cima, mas tudo bem. Vamos lá. Gente, o que o exercício falou é o seguinte, que um dos polígonos, vamos supor que seja o segundo, ele tem 6 lados a mais do que o primeiro. Tudo bem? Esse mesmo polígono, ele tem 39 diagonais a mais do que o primeiro. Tudo bem? Então, você tem aqui duas relações que são interessantes para a gente. Número de diagonais, como os polígonos são convexos, você lembra, você tem uma fórmula para isso. Então, olha só, número de diagonais desse polígono aqui é o quê? Ele é o número de lados vezes o número de lados menos 3 dividido por 2. Ok? O Dzinho é o número de diagonais do primeiro. O número de diagonais disso é dado pela fórmula n vezes n menos 3 dividido por 2. Tudo bem? Mais os 39 daqui. Tá. Só que você tem uma outra coisa. Você tem uma relação entre m e n. M é n mais 6. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar isso daqui e substituir, no lugar de m, eu vou substituir essa expressão aqui. Tá? Então, fica assim, ó, n mais 6 vezes n mais 6 menos 3 dividido por 2 dá n vezes n menos 3 dividido por 2 mais 39. Tudo bem? Você pode agora achar o mínimo múltiplo comum entre todo mundo aqui, tá? Então fica assim, n mais 6. n mais 6 menos 3 dá n mais 3. Tudo bem? Isso aqui dividido por 2, isso é igual n vezes n menos 3 dividido por 2. Também continua igual. Aqui você pode achar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Aqui é 2, aqui é 1. O MMC entre eles é 2, então aqui embaixo vira 2. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 39 dá 78. Aqui, claro que não mudou nada, né? 2 dividido por 2 dá 1, vezes n menos 3 dá n vezes n menos 3. Não mudou nada. Tudo bem? Agora, como todo mundo tem o mesmo denominador, eu posso esquecer eles, né? Eu posso cortar eles, né? Esquece, opa, todo mundo tem o mesmo denominador, todo mundo divide pelo mesmo número, então posso esquecê-los. Tudo bem? Agora, sobrou pra gente essa expressão aqui em cima. Vamos abrir ela fazendo o quê? A distributiva.
isso vezes isso, vezes isso, vezes isso. N vezes n dá n quadrado, n vezes 3 dá 3n, 6 vezes n dá 6n, 6 vezes 3 dá 18. Ok? N vezes n menos 3 dá n quadrado menos 3n e aqui mais 78. Vamos lá, só uma questão de conta aqui, ó. N quadrado, 3n mais 6n dá 9n, mais 18 é igual a n quadrado menos 3n mais 78. Tenho n quadrado dos dois lados, posso esquecê-los, posso cortá-los. Tudo bem? 9n para cá, trago 3n para cá, com o sinal trocado. Menos 3n vem para cá com mais 3n. Igual, 78 fica lá, e o 18 que estava aqui eu vou jogar para lá, menos 18. Então fica assim, 9n mais 3n, 12n. 78 menos 18, 60. 12n igual a 60. Esse 12 está multiplicando, passo dividindo, fica n igual a 60 sobre 12, n é 5. Olha só, o número de lados do primeiro polígono é 5. Claro que você já deve ter descoberto que o número de lados do segundo é 6 a mais, é 11. Tudo bem? Então, n é 5, m é 11. Qual é o número de diagonais do primeiro? Bom, lembra de novo aquela fórmula, né? A mesma fórmula que a gente já usou ali. O número de diagonais do primeiro é n vezes n menos 3 sobre 2. Ou seja, 5 vezes 5 menos 3, que é 2, sobre 2, que é 5. Portanto, o número de diagonais aqui é 5. Ok? Agora, o número de diagonais do segundo. De novo, D é m vezes m menos 3 sobre 2. O número m é igual a 11. Então, 11 vezes 11 menos 3 sobre 2. Portanto, 11 menos 3 dá 8, vezes 11 dá 88, dividido por 2 dá 44. Portanto, D é igual a 44. Vamos responder agora a pergunta do Ita. Ele falou assim, olha, qual é a soma do número de vértices e diagonais dos dois polígonos? Concorda comigo que o número de vértices é igual ao número de arestas? Ou, aliás, número de lados? Então, basta a gente somar 5 com 11, dá o número de lados, ou seja, o número de vértices, 16. Tudo bem? Agora, somando com as diagonais, mais 5 dá 21, mais 44 dá 65. Portanto, a soma pedida no exercício é igual a 65, respondendo a pergunta do Ita. Ok? Alternativa B, mas...